E o plenário do Senado Federal vai retomar amanhã a discussão sobre a PEC que criminaliza porte e posse de drogas. Nesta terça, os parlamentares realizaram a última sessão de discussão e, na quarta, devem votar a proposta antes que o Supremo Federal analise o caso. Então, amanhã, debate, daí na quarta-feira, a votação. Falta apenas um voto para que a Corte descriminalize a maconha. Esse tema gerou um novo embate entre judiciário e legislativo e divergem justamente sobre as competências de analisar casos como drogas, aborto, demarcação de terras indígenas, dentre outros. A PEC contra as drogas conta com apoio, inclusive, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele, inclusive, é o autor da proposta. Você, José Maria Trindade, essa é uma questão que o Senado já fechou questão? A gente pode acompanhar algum tipo de reversão? Um pouco provável, Zé? Pois é, isso que você disse é muito importante porque mostra uma nova característica do Congresso Nacional, que é a defesa necessária e legal das suas prerrogativas. A própria Constituição diz que um presidente de poder tem que defender, tem que defender as suas prerrogativas. Esta emenda à Constituição, ela trata exatamente da definição de que droga, porte ou posse é crime. Porte ou posse, ou seja, é crime de qualquer maneira. A diferença é que a lei vai definir o que é o traficante, que é muito mais grave, e o que é o usuário, que também deve ser punido, mas de uma maneira muito mais leve. Serviços à comunidade, a gente não sabe exatamente como será, a lei vai definir. Cestas básicas. Mas diante cesta básica e tal. Agora, o que é complicado é definir ali o que é o traficante e o que é o consumidor. Nós sabemos de olhar distante, mas quando a justiça recebe um processo que vem lá de um policial, aí há uma dificuldade em certos momentos, né? Quando há um exagero, uma grande quantidade, não tem dúvida nenhuma. Quando há um flagrante de uma boca de fumo e tal, não há, mas na rua há uma dificuldade que eu acho que deveria dar ao policial a autonomia. Ele sabe. O policial sabe quem é o traficante e quem é o usuário. E mais, o policial não é o último a definir isso, ele é apenas o início do processo. Aí depois tem um advogado de defesa, tem o Ministério Público que vai denunciar ou não, tem o juiz de primeira instância e assim por diante, né? Então, um policial iniciaria o processo, mas não deve ser assim. A lei vai descer a detalhes. Hoje, a lei já define detalhes sobre isso, né? Que leva em consideração a quantidade também, mas não define a quantidade exata, se há circunstâncias, o local onde houve o flagrante, assim por diante. O que o presidente do Senado está fazendo? Ele apresentou uma emenda à Constituição, que é um instrumento nobre. Um deputado e um senador, eles não podem apresentar uma emenda à Constituição. Eles têm que recolher assinaturas para isso, que representa 171 na Câmara e 29 no Senado. Então, assim, esta emenda, ela vem apresentada pelo presidente do Congresso e assinada, são coautores, líderes de partidos políticos. Então, é uma clara reação do Congresso Nacional à possibilidade do Supremo legislar sobre um assunto tão sensível e eu diria até tão difícil de determinar ali o que é o traficante e o que é o usuário. Esse é o centro do debate. Você, Beraldo, na prática, acha que vai ter algum tipo de alteração ou mesmo se não mudar muito, a sinalização do Congresso é importante? Para mim, a grande relevância desse projeto é a sinalização. Esse projeto, por si só, ele não resolve nada. Ele impede que haja uma piora significativa, que o consumo de drogas no Brasil vire uma festa oficial, que era o caminho que o Supremo Tribunal Federal percorria. Agora, para resolver o problema das drogas, que é gravíssimo sob vários aspectos, você tem o problema da dependência, você tem o problema de saúde, não é? Você tem o problema dos crimes que são decorrentes da atividade do tráfico, você tem uma série de coisas que impactam profundamente a sociedade. Isso não é só no Brasil, não.
Se não houver um combate efetivo ao tráfico, se não houver instrumentos, vontade política, coragem, se não houver pessoas sem rabo preso com esse universo do tráfico que já tem seus tentáculos em todas as esferas do Brasil, você não vai conseguir tirar o Brasil desse atoleiro, porque a gente está num atoleiro. É tão complexo hoje essa questão do tráfico de drogas que a gente não consegue evoluir em pautas essenciais, porque o próprio tráfico não tem interesse. Só que isso tudo parece não ser importante. As pessoas que deveriam lutar de forma aguerrida para ver esse combate ao tráfico sendo executado de uma forma muito mais eficiente, parece que fazem cara de paisagem. E aí aqueles poucos heróis da resistência não conseguem ainda ter força para mudar o curso das coisas. Mas a gente vai chegar lá. Eu tenho otimismo em relação a isso. A gente vê o tipo de pessoa que vem ganhando popularidade através das redes sociais. Aí talvez também esse combate às redes sociais tenha também esse aspecto, mas as redes sociais estão dando voz para a gente decente e comprometida que pode fazer a diferença mais para frente. PEC que criminaliza o porte de drogas, amanhã no Senado, debate sobre a matéria e quarta-feira a votação. Mota, você disse em um outro programa que acha que na prática não vai haver muita mudança, né? Por quê? Na prática não vai haver nenhuma mudança, porque o que essa PEC diz é o que a lei já diz. A lei hoje diz que o uso de drogas é crime. Se você estiver fumando um baseado na rua, você está cometendo um crime. Só que é um crime que não tem pena de prisão. Se você for preso, se o policial pegar você e levar na delegacia, ele vai estar perdendo o tempo dele, jogando dinheiro público fora. Porque você vai receber uma bronca do juiz, ou pagar uma cesta básica, ou realizar serviços comunitários. Então, na prática, o uso de drogas no Brasil, ele já é informalmente liberado. E eu acho isso, Caniato, uma grande covardia, porque as pessoas que promovem essa liberação das drogas, eu arrisco dizer que a maioria delas não usa. Elas levam uma vida saudável, elas têm posições de grande responsabilidade. Eu arrisco dizer que a maioria delas não encorajam seus filhos a usarem drogas, mas elas vêm a público dizer que é importante descriminalizar e liberar. Você sabe quem paga o preço disso? São as pessoas mais humildes. É o que o Theodore Dalrymple diz. O povo paga o preço das ideias dos intelectuais. E aí, aquele garoto de origem humilde, cuja única esperança na vida é estudar, trabalhar duro para conseguir alguma coisa, ele faz o que eu já vi aqui muitas vezes, segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, grupos de garotos de 12, 13, 14 anos deitados na praia fumando maconha. A maconha não vai ajudar você a ter uma vida emocional melhor. A maconha não vai ajudar você a ser um cara mais criativo, não vai aumentar o seu patrimônio, não vai dar uma vida em família para você. A maconha só vai encaminhar você, na melhor das hipóteses, para uma vida em que você vai deixar o barco correr, porque na hora que as coisas ficarem mais ou menos, você acende um baseado e aí você tem uma dose instantânea de um prazer pelo qual você não trabalhou. Esse é o grande mal das drogas. E eu sinto uma repulsa enorme para as pessoas que fazem da liberação das drogas a sua bandeira intelectual, porque não são elas que vão pagar o preço, não são elas que vão pagar as consequências disso. Zé Maria, é importante também a gente trazer para o nosso público como ficará aquela ação no Supremo Tribunal Federal caso essa PEC seja aprovada e promulgada. Pois é, olha, isso que o Mota falou é muito importante, sim, é muito importante, né? Fora do aspecto legal, eu acho que uma campanha nesse sentido, e a Jovem Pan já fez campanhas muito boas e demoradas contra as drogas, palestras em escolas, né? Tem um livro lançado sobre isso, muito importante, Mota, isso que você falou, e não tem absolutamente nenhum caminho
através das drogas, que pode levar uma pessoa a uma vida plena, uma vida feliz, uma vida melhor. É só o caminho para a tragédia. Olha, Daniel, é interessante que esta PEC, ela simboliza ali um embate entre Supremo e Congresso. Mas é um embate positivo, eu acho bom. Essas cotoveladas são boas, porque elas ali definem exatamente o espaço de cada poder, né? E a democracia, ela permite exatamente isso, é um círculo, né? Nós vimos agora o Supremo Tribunal Federal definindo que não existe possibilidade de intervenção e que não existe um quarto poder chamado Forças Armadas. E foi uma decisão unânime, né, do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, não existe o poder moderador no Brasil, né? Isso é coisa de práticas absolutistas do rei, que dava a última palavra. Então, a cada decisão de um poder, que é o caso do Supremo, o Congresso pode se reunir e votar uma emenda à Constituição e reinicia o processo, até chegar no Supremo de novo, né? Então, uma emenda à Constituição, o Mota está considerando desnecessária, Mota, seria desnecessário redundar, não fosse essa decisão do Supremo. Então, assim, por que essa decisão de pegar o que está na lei e colocar numa emenda à Constituição para se contrapor a uma decisão do Supremo? Porque se não houver essa modificação, fica valendo a decisão do Supremo. Então enterra a ação do Supremo. Mota, rapidinho. Não, mas não muda nada, porque, na verdade, o que a PEC está dizendo é que o uso de drogas muda porque mantém, Mota. Então, mas muda porque mantém, né? Se não houver aprovação de uma emenda, a lei não é suficiente. Mas o que o Supremo está decidindo é que abaixo de, vamos supor, 50 gramas, se for menos de 50 gramas, você é usuário. Acima de 50 gramas é traficante. O que o Congresso está discutindo não altera nada disso. O Supremo vai dizer, olha, se você está com 30 gramas, você é usuário. Aí o que a PEC diz? É crime. O que a lei diz? Não tem pena de prisão. Continua exatamente tudo como está. Eu acho que é uma posição moral que eu acho válida, mas eu acho que talvez o Congresso podia ter ido um pouco mais além. Por que não colocar na PEC? É crime com pena de prisão a ser determinada por lei. Aí sim, eu concordo. Ou então, a outra sugestão que eu dei aqui, libera geral, mas ninguém pode ocupar nenhum cargo público se fizer exame de drogas e der positivo. Eu quero ver quem topa essa lei. Pois é, Beraldo, 15 segundos. O ponto é que a discussão travada no Supremo sobre essa questão da quantidade coloca o Supremo num papel que, a meu ver, não lhe cabe. Se há algum tipo de falha na legislação, o papel do Supremo é pedir ao Congresso que corrija essa falha e não simplesmente tomar a frente de coisas que são naturalmente do Legislativo. Zé, só para fechar 10 segundos, uma frase, por favor. Sim. É só tecnicamente, uma decisão técnica, é o seguinte: o Supremo vai ter que obedecer uma emenda à Constituição. Isso está indicando que não obedece à lei. Então, assim, a emenda à Constituição é um instrumento muito mais forte e que o Supremo vai ter que não, tá certo. O que está na lei vai para a Constituição.